Ó, meu bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de um mistério que esteve oculto em Deus desde antes da fundação do mundo e que foi revelado aos apóstolos. Que mistério é esse? É isso que nós vamos ver nesse vídeo agora. Veja, nós temos aí o livro de Efésios, aberto no capítulo 3, dos versículos do 8 ao 11, que nós vemos. Ou melhor, do 8 ao 12. Vamos lá então. O que o apóstolo Paulo fala a respeito desse mistério, o qual nós já citamos aí no início. A mim, ao menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecido agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. É este o texto que nós vamos comentar um pouquinho sobre ele, porque não é todos que sabem a respeito disso aqui, amados. Se fizer uma pesquisa e perguntar assim, quem surgiu primeiro, foi a nação de Israel ou a igreja? Todos vão dizer que é a nação de Israel. E em parte está certo, porque aqui na terra a nação de Israel foi manifesta antes da igreja, muito antes. Mas a igreja já existia, vamos dizer assim, nos projetos de Deus, muito antes da nação de Israel. Por quê? Nós vendo, analisando as escrituras, nós vamos ver que a igreja, ela ela foi colocada no projeto de Deus antes da fundação do mundo. E Israel, o reino foi preparado para Israel desde a fundação do mundo. Então vamos meditar nesse texto, que veja, o apóstolo Paulo lhe falou, veja bem como é interessante, ele falou que a ele, né, quando ele diz a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Deus. Por que isso aqui? Porque antes do apóstolo Paulo começar a pregar aos gentios e os outros apóstolos também, antes disso foi pregado o evangelho do reino de Deus, ou seja, o evangelho para os judeus, para a nação de Israel. Jesus Cristo não veio para a igreja. Veja bem, você nota que a igreja ela foi fundada aqui na terra depois da ressurreição do Senhor Jesus. No dia de Pentecostes, vamos dizer assim, foi lançada a pedra fundamental da igreja. Ali começou bem um pouquinho, bem pequenininho. Tanto assim é que você vê no livro nos evangelhos, né? Os evangelhos, o que é? Mateus, Marcos, Lucas e João. É o que fala a respeito de Jesus Cristo ali. Daí vem Atos dos Apóstolos, que é o que eles fizeram, é os atos deles, já diz atos, né? A ação dos apóstolos. E depois, então, que vem Romanos em diante, que a gente pode dizer que a igreja já estava formada. Além de Atos dos Apóstolos, foi uma transição para a igreja. Então, quando nós vemos que o apóstolo Paulo ele diz que a ele foi dado, né, essa graça de pregar aos gentios. Antes, o evangelho da graça de Deus não era pregado aos gentios. Só foi pregado o evangelho do reino para os judeus.
Então, Jesus Cristo, pode-se dizer que ele viveu o Antigo Testamento, porque ele cumpriu a lei sobre ele. A lei foi cumprida toda na morte do Senhor Jesus. Então ele viveu o tempo da lei, ele viveu a antiga lei e passou para os apóstolos toda a doutrina que é para a igreja. Como nós vemos aqui a seguir, veja bem, que a ele, o apóstolo Paulo, foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar o que? Manifestar o quê? Manifestar aquilo que estava oculto desde os séculos, quer dizer, desde antes da fundação do mundo, estava oculto em Deus. O que é esse mistério de Cristo que foi entregue a responsabilidade do apóstolo Paulo e os demais apóstolos para manifestar, quer dizer, aquilo que estava escondido em Deus, então agora, a partir da revelação que o Senhor Jesus revelou para o apóstolo Paulo e os demais apóstolos, então eles passaram a manifestar o que é para a igreja, as doutrinas para a igreja. Então vocês vejam que não tem nada o que a igreja tentar supor que tem que fazer alguma coisa que foi lá do Antigo Testamento. Não tem como. Nós como igreja devemos ter todo o respeito pelo Antigo Testamento, é a palavra de Deus, é válida para os dias de hoje, sim, mas não para ser aplicado na igreja. Então tem muitas referências ali do Antigo Testamento que são lições maravilhosas para nós aprender com os erros de Israel, nós aprender com os acertos de Israel. Então, o Antigo Testamento é sim valioso para a igreja, só que não pode ser aplicado às regras do Antigo Testamento, as regras da lei ali na igreja. Não dá certo, não funciona. Percebe? Então, prosseguindo aqui, manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, criou todas as coisas, para que pela igreja, veja bem que esse mistério foi anunciado. O Senhor Jesus revelou ao apóstolo Paulo e aos demais apóstolos, eles ficaram encarregados de anunciar aos gentios, porque aos judeus Jesus já tinha anunciado. Então eles iam anunciar aos gentios, ou seja, as demais nações que não eram judeus, não eram da nação de Israel. E os apóstolos ficaram encarregados de anunciar este evangelho da graça que estava oculto em Deus desde os séculos, que eles já estavam no projeto de Deus, já estavam vamos dizer assim, no programa de Deus, só que estava aguardando o tempo para ser manifestado, assim como um prédio. É feito a planta, tudo ali, o dono, né, faz a planta, tudo, e ele espera lá o tempo oportuno, que ele achar conveniente, para então construir aquele prédio. Assim, amados, a igreja foi, a igreja, o que eu estou falando não é a igreja prédio, eu estou fazendo uma comparação, porque a igreja é as pessoas são a igreja, né? Os salvos eles formam o templo onde Deus habita hoje, né? Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecido agora. Você veja que era um mistério que passou a ser conhecido esse mistério chamado igreja só passou a ser conhecido a partir dos apóstolos. Veja bem, como eu estava falando no início ali, que os evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ver que dentro desses 4 evangelhos nós vamos ver só 2 referências à igreja. Que Jesus falou a respeito de desavenças, né, na igreja, de controvérsia, alguma coisa. Então, lá, se não houvesse acerto entre as partes, era para ser levado à igreja
para então a igreja decidir o que era certo e o que era errado. E a outra parte que faz menção da igreja é aquela parte que o Senhor Jesus falou: sobre esta pedra fundarei. Ele não disse eu fundei ou estou fundando. Ele colocou a igreja no futuro. Sobre esta pedra fundarei a minha igreja. O que significa que a igreja do Senhor Jesus, no tempo que o Senhor Jesus estava vivo aqui na terra, ela não existia aqui na terra ainda. Ela só passou a existir depois da ressurreição do Senhor Jesus. E então o que acontece? Apesar da igreja existir nos planos de Deus, já está tudo certinho, como diz, tudo desenhado, tudo certo, só foi dado a conhecer aqui na terra, só foi manifestado aqui na terra a partir dos apóstolos pela igreja. E isso foi quem foi os apóstolos que inventaram, não é, resolveram fazer essa igreja, não, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso em confiança mediante a fé nele. Então, a igreja é um eterno propósito de Deus. Olha que maravilha! A igreja é o eterno propósito de Deus. Assim, amados, nós debulhamos um pouco desse texto, que acredito que ficou bem, assim, fácil para nós entender, ainda mais ali com... eu procurei destacar, né, em amarelo e em azul as partes-chave que nós chamamos atenção para nós entender todo o texto. E eu acredito que ficou entendido. Então, o resumo disso aqui tudo, o que é? A igreja do Senhor Jesus, ela existia nos planos de Deus antes da fundação do mundo, quando fala ali desde os séculos, né? Só que estava oculta. Ela estava oculta lá, não foi... Aquele pessoal do Antigo Testamento, os profetas, reis, sacerdotes, ninguém sabia nada a respeito da igreja. Ninguém tinha a menor ideia do que vinha a ser igreja. Né? Eles até pensavam que os gentios não tinha salvação para eles. Eles achavam que só Israel que estava salvo. E então aqui Deus veio mostrar sua misericórdia para com todas as nações, né? A igreja é um ajuntamento de todos os povos, línguas, que o Senhor escolheu ali para formar então a sua igreja. E esse mistério, o que era um mistério para os judeus? As pessoas que não são filhos de Deus, principalmente os gentios, não tem, eles não acreditam até hoje nisso. Então o que acontece? Esse mistério, como fala lá nas escrituras, mistério da salvação dos gentios, né? Deus em Cristo, e nós em Cristo. Então a igreja o que é? Ela é o corpo do Senhor Jesus aqui na terra. Então todas aquelas pessoas que Deus escolheu, predestinou, e então foram ajuntadas, escolhidas, estão sendo, vai até o arrebatamento, pessoas vão sendo recolhidas para o corpo de Cristo, formando, né, ali então o seu corpo. Então isso era um mistério que para os antigos, lá do Antigo Testamento, não tinha cabimento, não tinha lógica. De repente a pessoa se unia a Deus de tal maneira assim de passar a ter a semente de Deus, ter a natureza divina, a natureza de Deus. Para eles essa era uma coisa que era impossível. E por quê? Porque não era revelada para eles. Só passou a ser revelada a partir do Evangelho da Graça de Deus. Então, amados, nós, igreja, como é que nós devemos estudar as Escrituras? Nós devemos olhar o Antigo Testamento como o que Deus tratou com a nação de Israel. Com a nação de Israel, ali. Foi com eles, a igreja não tinha nada a ver com o que estava ali. Porque a igreja não existia, na realidade, aqui na terra. A partir do nascimento do Senhor Jesus até sua morte,
Ali nós vemos como se fosse a história do Senhor Jesus. Isso que não é uma história, é uma história verdadeira. É a biografia da vida terrena aqui do Senhor Jesus. Né? Deus encarnado aqui na terra entre nós. Então é isso que está ali. Mas como o Senhor Jesus veio cumprir a lei, então ele estava dentro do regime da lei, até sua morte. Na sua morte, o que aconteceu? Terminou o regime da lei, o regime da antiga lei. E a igreja, então, começou a ser estabelecida. Atos dos Apóstolos é aquele livro que mostra o movimento apostólico, mostra os apóstolos saindo, se espalhando e anunciando o evangelho. Veja bem, até o Senhor Jesus, o evangelho foi anunciado somente ali na nação de Israel, só naquele pedaço, só naquela região pequena. A partir de Atos dos Apóstolos, você vê o evangelho sendo expandido por todas as partes. Mas era o comecinho da igreja. A igreja ainda não estava totalmente construída, totalmente fundada, não tinha sido lançada a pedra fundamental, que foi lançada no começo de Atos, no capítulo 2. Então, a partir dali, nós já vemos a igreja em movimento. Aquilo que era um mistério, por que tinha tanta controvérsia dos apóstolos com os judeus? Porque os judeus eles tinham a lei e eles acreditavam assim, que a lei foi o que Deus colocou e acabou. Era eterno e não tinha mais nada. Mas não, a lei tinha um objetivo. Mostrar para as pessoas o pecado, né? As pessoas saberem discernir o que era o pecado, o que não era. E levar as pessoas a entender que todos pecaram, que não tinha nenhum justo no mundo e que todos estavam definitivamente condenados ao lago de fogo por causa do pecado. Que a única maneira do pecado ser pago seria um sangue inocente derramado. Como todos pecaram, não existia um sangue inocente para ser derramado. O que aconteceu? Deus, pelo seu Espírito Santo, encarnou ali no ventre de Maria e o próprio Deus se tornou um homem aqui e derramou sangue dele, que era inocente, que não tinha pecado, para poder pagar os nossos pecados. Entende? Então, ali, Atos dos Apóstolos era esse evangelho. Era esse evangelho que estava oculto e que para os judeus não tinha, né, o menor fundamento, então dava aquelas dissensões ali terríveis, né? Agora nós vimos a partir de Romanos até Apocalipse, nós vemos então já a igreja firmada, já sendo doutrinas criadas, nós vemos a luta do apóstolo Paulo e os demais apóstolos contra pessoas que queriam tirar proveito ali daquilo, pessoas que contrariavam, não queriam aceitar aquilo, queriam impor o judaísmo às pessoas. Então era uma luta tremenda e que continua até os nossos dias de hoje, porque hoje você vê quanto problema tem a verdadeira igreja de Cristo, que é o seu corpo, é praticamente abafada. Porque o falso evangelho, o outro evangelho, está indo a todo vapor e por toda parte. Ok, a gente terminando por aqui, eu acho que ficou bem claro o que era o mistério que estava oculto em Deus desde os séculos e que foi manifestado a partir dos apóstolos. Então, amados, vamos entender bem, nós como igreja, como salvos no Senhor Jesus Cristo, nós temos de olhar com carinho para o evangelho da graça de Deus, ou seja, o que Jesus entregou para o apóstolo Paulo. Olha, Paulo, aqui está a graça para você passar para os outros. Graça é como um pacote que estava com tudo o que era preciso. Então, é isso que o apóstolo Paulo pegou, aquele pacote chamado graça, com
tudo o que era preciso para a igreja. Qualquer coisa de novidade hoje, amados, profecias, coisas novas que vêm, é acréscimo e devemos rejeitar. Devemos ficar. Veja bem, o Evangelho da Graça de Deus não é um padrão, mas é um princípio, que nós não devemos sair desse princípio como salvos, como filhos de Deus. Ok? Então vamos dar valor a toda a Escritura. Porque o Senhor Jesus falou, vamos entender que era para os judeus. Mas é o Senhor Jesus que falou. Veja, o Antigo Testamento, os profetas de Deus falaram. Então tudo tem o seu devido valor, mas no seu devido lugar. E hoje o próprio Senhor Jesus entregou a vontade dele, entregou tudo que era para a igreja, para os apóstolos passarem para nós. Explicado. Eu acredito que tem pessoas que já sabiam isso aqui, pessoas que estão vendo esse vídeo que já sabiam disso aqui, que sabem explicar muito melhor do que eu, mas tem pessoas, amados, também que não sabiam, que ainda não estavam por dentro disso aqui. E pessoas que vão ouvir coisas diferentes, que não é assim, que é de outra maneira. Por isso eu peço para vocês, confiram com as Escrituras. Quando vocês ouviram o que eu passei para vocês, o que eu estou estudando junto com vocês ouviram? Se ouvirem coisa diferente, comparem com as Escrituras. Comparem os textos com os contextos e vocês vão ter toda a verdade, ok? Por aqui a gente encerra mais este vídeo. Minha gratidão a Deus, minha gratidão a vocês. Ore por mim, por a minha família, que eu também rogo a Deus por você e a tua família. E se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo então. Ok? Portanto, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo então.